Olá pessoas, no vídeo de hoje vamos conversar um pouquinho sobre O Filho Mais Velho de Deus, E.O. livro 4, que é um romance publicado em 2018 pelo Lourenço Mutarelli, que já não publicava nada há pelo menos 3 anos e que demorou 4 para terminar a escrita deste seu mais recente romance, que foi feito sob encomenda para aquele projeto Amores Expressos, que era uma iniciativa da Companhia das Letras que mandava alguns de seus autores, alguns dos autores de seu catálogo, para passar um tempo em algumas cidades no exterior e depois, a partir dessa experiência, eles deveriam escrever uma história de amor. No caso do Mutarelli, ele acabou indo para Nova York, só que esta Nova York aqui do romance não é nada glamurosa. Na verdade, nós estamos aqui diante de uma cidade onde predominam os ambientes claustrofóbicos, as ruas labirínticas, os bares escuros, os apartamentos apertados e por aí vai. Tudo isso acaba se aliando muito bem ao estilo que é próprio do Mutarelli, que tem uma capacidade invejável, eu diria, de realçar a distorção daquilo que já não é muito certo na realidade. E talvez seja por isso que a maioria dos personagens deste autor aqui seja composta por figuras que estão ali na iminência da loucura. Então, no caso específico deste romance aqui, que é um romance mais recente do autor, nós estamos diante de um sujeito que está participando de um programa de proteção à testemunha. Só que conforme o livro avança, nós descobrimos que este programa de proteção não tem nada a ver com aqueles programas de proteção à testemunha do Estado, no caso, enfim, do Estado com E maiúsculo, que são aqueles programas ligados ao governo. Na verdade, este programa de proteção à testemunha em que este personagem central está envolvido, ele está ligado a uma sociedade secreta que acredita na existência de reptilianos. E para você aí que não saiba, os reptilianos são aquelas figuras de outro, são aqueles seres de outro planeta ou de outras dimensões, enfim, que se fazem passar por humanos só para poder viver aqui entre nós e investigar os nossos hábitos, os nossos recursos e etc. E para poder fazer isso, então, eles acabam, enfim, conseguindo atingir grandes pontos de destaque na nossa sociedade. Então, 2 dos mais famosos reptilianos, segundo aqui o Mutarelli neste seu romance, são o Barack Obama e o Bob Dylan. Eu já havia ouvido uma história de que aquele outro cantor, o Justin Bieber, também era um reptiliano, para você ver que isso é algo que, enfim, as pessoas acreditam nisso na vida real, por mais estranho que possa parecer em um primeiro momento. E o interessante é que, apesar de estar envolvido com essa sociedade secreta, este personagem principal aqui não acredita em nada daquilo, assim como o próprio narrador também não acredita. E essa descrença acaba resultando em uma narrativa extremamente ambígua, já que os tais dos reptilianos não são postos de maneira explícita durante quase todo o livro. O que nós temos ao invés disso são inúmeros elementos, inúmeros indícios, digamos assim, que acabam dando credibilidade a todas aquelas teorias da conspiração próprias das sociedades secretas. E essa ambiguidade também se deve àquele que, para mim, é o grande tema do romance, que é a busca pela identidade e a nossa incapacidade de aceitar a nossa própria identidade, que é algo que já vinha na obra do Mutarelli, desde lá do Grifo de Abdera, que é um outro romance do autor, para o qual já tem vídeo aqui no canal, o link vai estar lá embaixo. E existem vários elementos na narrativa que acabam, enfim, fomentando essa minha interpretação de que o grande tema do romance é mesmo essa busca pela identidade. E talvez um dos principais elementos que acaba, enfim, dando força a essa minha leitura seja o nome desse personagem principal, porque ele vai se chamar aqui Charles Brown, Peanuts, Albert, e no presente da narrativa o nome dele é George, porque afinal de contas ele está envolvido naquele programa de proteção à testemunha, enfim. Para além do nome do próprio personagem protagonista, nós também temos aqui o nome de todos os outros personagens do romance, já que todos eles são homônimos de serial killers. E com isso já existe aqui toda aquela ideia de que nome e identidade não são a mesma coisa, porque apesar de terem o mesmo nome de assassinos, esses personagens aqui são pessoas normais. Só que ao mesmo tempo,
os nomes continuam sendo de um peso muito grande, já que a todo momento o narrador insiste em nos lembrar que, mesmo o personagem mais aleatório da trama, continua sendo homônimo de um ou de outro serial killer que apareceu ao longo da história. Então é muito interessante observar como que essa questão da identidade vai se intensificando conforme a nossa leitura avança. Mas existe também uma outra coisa que acaba, enfim, fomentando essa minha análise aqui, que é o título do romance e dos capítulos deste romance, que sempre vão reforçar essa ideia de que tudo é indefinido, de que todas as coisas aqui postas são absolutamente ambíguas. Então, por exemplo, você tem aqui um romance que se chama O Filho Mais Velho de Deus e ou livro 4. Você tem aqui capítulos que se chamam De Cada 10 e ou Na Manteiga, A Inveja dos Deuses e ou Aquela que Viu a Profundidade, Brasil e ou A Tua Consciência é o Teu Obstáculo, e por aí vai. E é claro que toda essa ambiguidade se alia muito bem aos temas das teorias da conspiração, que dão conta de conectar o governo, Hollywood, discos voadores, reptilianos e, em um determinado momento aqui, demônios. E essa questão dos demônios também acaba evocando a ambiguidade, já que existe aqui, em um determinado momento, toda uma discussão entre dois desses personagens, na qual se diz que os demônios de hoje eram igualmente adorados e celebrados por tradições religiosas místicas pré-cristãs. Ou seja, se o mal é uma coisa absolutamente relativa, se o mal varia conforme o tempo em que se vive, a mesma coisa pode ser dita do bem, assim como da nossa noção do que é certo e errado, louco e lúcido, e por aí vai. E aí eu volto àquela questão envolvendo esses personagens homônimos de serial killers, porque se a noção de bem e mal é relativa, então a noção de normal e de monstruoso também vai ser algo absolutamente relativo. E é graças a isso que os reptilianos, por exemplo, andam entre nós sem que ninguém saiba, porque é muito difícil, dadas as nossas limitações em encarar a realidade, é muito difícil para a gente ver as coisas como elas são de fato. Pois bem, no meio então de tudo isso está o nosso amigo George, que é um cara absolutamente chato, medíocre, que sempre teve a vida o mais tediosa possível. E esse é um personagem que tem consciência disso, já que ele vive se gabando pelo simples fato de ter estudado na mesma escola do ator que interpretou o MacGyver no cinema. Só que ao mesmo tempo, o nosso amigo George aqui acaba se colocando entre essa mediocridade do homem comum e uma série de obsessões envolvendo o próprio passado. E essas obsessões acabam aumentando ainda mais, estando ele no meio ali de uma comunidade secreta tão paranoica quanto essa em que ele se envolve. Pois bem, e esse tal George aqui é um cara paranoico, perturbado, desconfiado, cético, alcoólatra e totalmente obcecado por uma moça chamada Sarah Jones, com quem ele fez sexo anal em algum momento de sua adolescência, e graças a isso ele desenvolve uma compulsão por sexo anal que, enfim, perpassa toda a sua vida. E é claro que esse tema me lembrou bastante da obsessão do narrador do Cheiro do Ralo pela bunda de uma garçonete. Então, caso você não tenha visto, existe um vídeo aqui no canal em que eu trato deste romance, que foi o primeiro do Mutarelli. Eu vou deixar o link para o vídeo lá embaixo. Mas, enfim, essa obsessão que o George tem pela Sarah Jones aumenta ainda mais depois que nosso amigo aqui se aproxima de uma agente dessa sociedade secreta chamada Sarah Simpson, que, tal qual o George, também tem mais de uma identidade. Só que enquanto o George é obcecado pela bunda e pelo sexo anal que ele teve lá com a Sarah Jones, pela Sarah Simpson ele vai desenvolver uma obsessão para com os seios dessa moça. Tudo isso vai acabar fazendo com que este personagem aqui
veja a realidade de maneira completamente distorcida. Então, a todo momento, você tem a impressão de que o George está à beira da loucura, de que o George está à beira de um surto ou de alguma coisa muito parecida com isso. E essa instabilidade psicológica do personagem torna tudo ainda mais sombrio. E é justamente por conta disso que essa daqui não é uma Nova York glamurosa ou coisa do tipo. E mais do que isso, essa instabilidade psicológica do personagem acaba tornando mais verossímeis e mais possíveis todas aquelas teorias, mesmo as coisas mais absurdas, como por exemplo, fazer sexo anal com reptilianos. E daí você vai ter que ler o romance para poder saber exatamente do que é que eu estou falando, mas enfim. Então, é claro que esse mesmo personagem vive em uma realidade absolutamente ilusória, só que ao mesmo tempo ele também se cerca de pessoas que questionam o quão ilusória é a nossa realidade. E isso me lembrou bastante, por exemplo, toda aquela discussão sobre a Terra plana que voltou, infelizmente, desde há alguns anos, mas que vem ganhando força cada vez mais. Pois é, eu estou citando essa questão do terraplanismo só para mostrar para vocês que o que está posto aqui não é nada de tão absurdo assim, já que afinal de contas sempre tem uma pessoa maluca o suficiente para acreditar, e para acreditar mais nessa realidade do que nessa que é empiricamente comprovada pela ciência todos os dias, não é verdade? Há um bom tempo. Então, o nosso amigo George aqui é um sujeito que se coloca entre essa loucura toda envolvendo, enfim, reptiliano, sociedade secreta e discos voadores, e a mediocridade do homem comum. E isso acaba o levando a desenvolver uma necessidade cada vez maior de se livrar do próprio passado e da própria identidade, ainda que ele mesmo não reconheça isso, porque afinal de contas, antes ele era só um Zé Mané para quem ninguém ligava. Agora ele é um sujeito que está em risco, tanto é assim que ele precisa ser escondido, ele precisa mudar de identidade para que o governo não o encontre e coisa do tipo. Então veja aqui, fazer parte de uma sociedade que acredita nesses absurdos acaba sendo algo benéfico para o ego da pessoa, porque a pessoa finalmente se encontra ali e acaba, enfim, se sentindo como pertencente a um determinado grupo. Só que toda essa loucura acaba se concentrando na linha tênue que separa a paranoia das experiências sobrenaturais. E isso aqui deste romance acabou me lembrando muito A Arte de Produzir Efeitos Sem Causa, que é outro romance do Mutarelli, para o qual já tem vídeo aqui no canal também. O link vai estar lá embaixo. Então veja aqui, o que eu estou tentando mostrar para vocês é que neste romance o Mutarelli ele vai se utilizar de vários elementos que estão pulverizados ao longo de toda a sua obra, seja lá no Cheiro do Ralo, na Arte de Produzir Efeitos Sem Causa, ou então em seus quadrinhos, como é o caso lá do Mundo Pet, e mesmo, enfim, em romances mais recentes, como é lá O Grifo de Abdera. Então, esse daqui, o George, é um personagem tão obcecado quanto aquele do romance lá do A Arte de Produzir Efeitos Sem Causa, e essa obsessão faz com que o George perca a noção da superficialidade em uma cidade que sempre é vendida como algo superficial. E é desse choque, é graças a esse choque, que o George acaba, enfim, enlouquecendo de vez. Então, para ele, não existe nada simples. Para ele, tudo esconde algo de muito mais, enfim, profundo por trás. E isso acaba sendo mais um dos combustíveis que fazem com que ele desembeste na própria loucura. E aí você deve estar se perguntando o seguinte: mas, se o George não acredita em reptilianos, por que ele foi se envolver com tudo isso, afinal de contas? Ora, simples, porque o George era muito amigo de um sujeito chamado Paul, e daí não teve como não me lembrar dos Beatles, por exemplo. Mas enfim, e esse amigo do George chamado Paul, de uma hora para outra começou a apresentar ali uma série de comportamentos estranhos e a dizer que via discos voadores. Então o Paul acabou se envolvendo com essa sociedade secreta e depois disso o George acabou também, enfim, se vendo ali em meio a toda essa loucura. A partir disso, então, uma série de eventos totalmente aleatórios ou não, já que tudo é incerto aqui neste romance,
acaba fazendo então com que o George se aproxime cada vez mais dessa sociedade secreta a qual pertencia o seu amigo Paul. Mas sempre é bom lembrar que este romance foi escrito para um projeto chamado Amores Expressos. Então, essa é uma história de amor, ainda que regada a sexo anal, teorias da conspiração, sociedades secretas, discos voadores, serial killers, reptilianos e por aí vai. Tudo isso é algo absolutamente normal quando você já está acostumado com a obra do Mutarelli. Portanto, para você que nunca leu nada do autor, eu sugiro que você leia outras coisas antes de chegar aqui a este romance. Só que é claro que eu não vou dizer aqui para vocês agora como é que o amor acaba, como é que o romance acaba aparecendo aqui em meio a tudo isso, mas em um determinado momento você começa a perceber que o George, enfim, está gostando de uma certa pessoa e tudo isso vai acabar fazendo com que ele se envolva cada vez mais com toda essa teoria sobre reptilianos, demônios e blá blá blá. E outra coisa que também merece ser destacada aqui sobre este livro é que, apesar de imprimir neste romance uma série de marcas estilísticas que lhe são características, desde lá do Cheiro do Ralo, desde antes disso, quando nós pensamos na produção do Mutarelli para os quadrinhos, existe aqui um excesso de informações que é pouco comum em outras obras deste mesmo autor. Então, a escrita deste O Filho Mais Velho de Deus é uma escrita quase que enciclopédica mesmo, tratando de serial killers, tratando de demônios, de sociedades secretas, de teorias da conspiração e etc. Tudo isso acaba sendo costurado por uma linguagem que parece, na verdade, uma tradução muito mal feita do Google Tradutor. Só que ainda assim, eu acredito que este daqui ele é um romance experimental muito mais pelo conteúdo que apresenta do que pela forma com que se sustém. Então, é claro que eu não poderia aqui terminar esse vídeo sem tratar de alguns pontos que me fizeram pensar sobre essa utilização de um elemento tão incomum quanto são, enfim, os reptilianos. Porque, como eu disse, nós temos aqui neste romance um deslizamento do real ao paranoico conforme a narrativa avança, já que este personagem vê a realidade de maneira cada vez mais distorcida. Só que este é um deslizamento que acaba ampliando as percepções que esse personagem tem da realidade. Isso porque nosso amigo George aqui vai aos poucos concluindo que a nossa percepção acerca do mundo é muito limitada. E o elemento extraterrestre utilizado pelo Mutarelli aqui no romance acaba ressaltando essa limitação. Ele acaba ressaltando a nossa pequenez diante do universo, da vida e tudo mais. E isso me lembrou bastante das obras do Howard Phillips Lovecraft. Não sei se você sabe disso, mas Lovecraft ele também se utilizava daquele horror cósmico de modo extremamente nihilista, porque ele mostrava a partir da existência lá dos seus mitos cutulianos que a vida humana é efêmera demais, que existem várias outras coisas que são muito mais importantes, muito mais antigas e muito mais grandiosas no universo do que a existência do ser humano. E esse nihilismo lá do Lovecraft acaba estando presente aqui também nessa obra do Mutarelli e se liga muito bem ao pessimismo do Schopenhauer, por exemplo, que também vai ser um autor citado aqui em alguns momentos, sobretudo a partir da segunda metade deste romance. E uma coisa interessante é que essa visão pessimista, ao ser associada ao tema dos reptilianos, dos extraterrestres e dos demônios, acaba desmistificando o maniqueísmo, já que existe aqui um momento em que esses personagens empreendem toda uma discussão sobre a natureza do mal e de como este mal se liga de maneira mais imediata à essência do ser humano, enquanto que o bem e a natureza divina, por exemplo, são coisas muito distantes do nosso mundo prosaico aqui. Então, o que fica claro aqui em vários momentos
é que o mal parece ser muito mais onipresente do que o bem na nossa vida. E é justamente por conta disso que nenhum desses personagens aqui possui atitudes minimamente heróicas, muito pelo contrário. Só que tudo isso acaba sendo abordado com muito bom humor, ainda que seja um humor bem característico deste autor e que torna tudo meio nonsense, digamos assim. Só que apesar desse humor, os temas dos reptilianos e da identidade acabam se apresentando por meio do grotesco, do estranho e do absurdo. E eu já falei sobre o grotesco, o estranho e o absurdo na obra do Mutarelli no vídeo que eu fiz sobre um HQ dele chamado Mundo Pet. Caso você não tenha visto, o link para este vídeo vai estar lá embaixo também. Portanto, o que fica deste livro é o seguinte: apesar de todo esse estranhamento, o Mutarelli toca aqui em vários pontos que são recorrentes dentro de sua obra e em vários pontos que são absolutamente interessantes quando nós pensamos na narrativa do ponto de vista filosófico. Então, não se sinta, enfim, não se afaste do livro só porque ele fala de sexo anal e de reptilianos, porque ele faz isso de maneira muito interessante, ainda que ele não esteja tentando convencer ninguém das coisas. Na verdade, como eu falei para vocês, esse daqui é um livro que trata de um personagem que não acredita em nada daquilo e que é narrado por um narrador que claramente não acredita em nada daquilo. Então tudo isso é posto de maneira muito absurda ao leitor. Então ele não está tentando convencer a gente de que os reptilianos existem e de que o Barack Obama seja de fato um reptiliano. Não. Tudo isso são artifícios narrativos para poder, enfim, movimentar este romance. E eu acho que o Mutarelli foi muito bem sucedido neste seu intento, certo? É isso então. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não deixe de dizer lá embaixo por que não gostou. Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição. Caso não esteja inscrito, inscreva-se também lá embaixo. Vou deixar lá embaixo também o link para onde você pode comprar aqui o livro e com isso você me ajuda e todo mundo fica feliz. É isso então, um amplex para vocês todos, até o próximo vídeo e tchau!